Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso curso totalmente livre, né, em software livre e assuntos livres, né? Estou fazendo à medida que a necessidade do pessoal vai exigindo, né? Então, hoje, a ideia é rodar com vocês as principais funções de R dentro do RStudio, e eu preparei para vocês um ambiente dentro do meu GitHub, né? O GitHub é um site que ele serve para repositórios de funções de variadas linguagens, né? Então, para quem quiser acessar o meu GitHub, pode acessar o philipezabala.com, que foi o mesmo site que nós estamos usando desde sempre, desde o primeiro vídeo, né? E esse linkzinho aqui, que não sei se dá para enxergar à direita, faz um gatinho assim, esse cara leva vocês ao GitHub, ao meu GitHub, né? Deveria ser github.com/philipezabala. E aqui eu tenho vários repositórios de coisas que eu tenho trabalhado, coisas do meu doutorado, coisas de profissionais que eu trabalho. E eu criei um repositório para esse curso chamado Ciência de Dados em Software Livre. Então, o acrônimo está ali com todas as letrinhas, né? Se vocês clicarem nesse repositório, vocês vão ver aqui uma pastinha com algumas informações, mas a pasta principal é a pasta códigos, que vai conter aqui uma série de códigos que eu estou estruturando para vocês, tá? Então, eu com certeza vou mudar esses arquivos, eles vão sendo alterados, mas para melhor, né? Então, hoje a gente vai rodar o que eu chamei de DS1 básico, né? E para que vocês consigam ter assim, uma ideia do começo, assim, das primeiras funções, mas e digo mais, não é assim que são as primeiras funções, então a gente só usa no começo, não. A gente tem que ser especialista nessas trivialidades aqui, nessas pequenas funções, porque tudo que a gente vai fazer de maior vai precisar dessas pequenas pecinhas funcionando, como se fosse uma engrenagem. Então não adianta eu querer falar do relógio dando a hora se eu não falar de cada pecinha, né, bem encaixada uma na outra, tá certo? Então, esse arquivo aqui que vocês estão vendo é o DS1 básico, que vocês têm lá no repositório, tá? Então, é esse cara aqui. Pode ser que ele sofra alguma atualização, então, eu estou colocando assim, um cabeçalho que vai estar disponível em todos os arquivos, mas eu vou atualizando eles à medida que as aulas vão acontecendo. Se vocês olharem aqui um arquivo mais para frente, ele vai estar com um cabeçalho desatualizado, né, de outros cursos que eu já ministrei, mas se valham dos arquivos mais atuais, tá? Aqueles que eu vou mostrando para vocês nos vídeos, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns links para vocês, e esses links, né, que eu estou chamando de cabeçalho, vão estar em todos os arquivos das aulas que a gente vai discutir. Então, eu vou copiar e colar esses cabeçalhos para vocês sempre terem as referências principais em qualquer arquivo que vocês estejam trabalhando. Então, primeira coisa, o RStudio vocês conseguem, se vocês clicarem Ctrl no Windows ou Command no teclado do Mac, vocês seguram esse botão e clicam em cima de um link e do RStudio vocês acessam o site que vocês estão tentando, né, que tem o link ali à disposição. Então, eu deixei aqui à disposição para vocês o link dessa playlist que eu estou distribuindo, que vocês, claro, já conhecem, mas aqui vocês têm o link que vocês podem, inclusive, guardar aí nos favoritos do navegador de vocês e, né, acessar, e ela vai sendo atualizada à medida que eu for publicando os vídeos, tá certo? Então, eu deixei aqui para vocês, eu não vou entrar no detalhe de um por um, acho que o divertido é vocês darem uma investigada, tem bastante material bom. Aliás, eu botei materiais a conta-gotas, assim, não foi nada atirado para encher linguiça, pelo contrário, foi difícil selecionar, assim, poucos textos bem direcionados para vocês. Então, eu comecei aqui na linha 13, percebam que eu vou fazer referências ao número da linha, que facilita para a gente se comunicar. Então, na linha 13, vocês têm, por exemplo, o manual oficialíssimo da linguagem R, do próprio R Project, né, do projeto R. Então, aqui, vocês sempre que acessarem esse link, vocês vão ter o último manual da última versão, né? E aqui vocês têm, basicamente, todas as informações elementares da linguagem sobre como funcionam os objetos, como vocês fazem pequenas operações, como vocês podem usar modelos. Então, eu vou falar desses elementos para vocês, né?
mas numa ordem que eu acho que seja mais prática do que de um manual, tá? Mas esse manual é muito bom mesmo, mas ele talvez seja um pouco técnico para começo de conversa, mas é a referência oficialíssima. Depois eu coloquei aqui para vocês, não vou entrar em todos, mas só os principais aqui que eu organizei para vocês. Esse é um belíssimo livro, R para a Ciência de Dados, do Grolemund e do Wickham. Esses dois caras são grandes cientistas de dados, trabalham na RStudio, são cientistas-chefe lá no RStudio, nessa empresa chamada RStudio. O Hadley Wickham, em especial, é um cara que ele desenvolveu muitos pacotes modernos. Ele é um dos grandes responsáveis pela modernização da linguagem R, e mais especificamente na divulgação de um pacote, ou de um conjunto de pacotes chamado Tidyverse, que a gente vai fazer uso, se não nessa aula, na próxima, com certeza. E eles deixaram esse livro fantástico, que existe, inclusive, a cópia física para vocês adquirirem, mas o conteúdo do livro está totalmente à disposição aqui nesse belíssimo material. Percebam que é uma estrutura de book down, que é a mesma que eu uso lá para o Estatística Inferencial, quando eu ensinei vocês a instalar o R. Lembrem que vocês ainda podem mudar o fundo, podem aumentar a fonte, podem mudar o tipo da fonte, né? Então, vocês têm ainda opções, né, de navegação mais interessantes. Então, esse livro aqui já seria um curso inteiro, né, muito bom. Eu gosto da forma que ele apresenta os dados. Ele começa mais ou menos do jeito que eu vou contar para vocês a história. Ele começa com a visualização de dados e transformação de dados, né, que vão ser os assuntos dos próximos vídeos, para depois falar de modelos e coisas mais avançadas. Então, eu acho que é um bom jeito de cativar o aluno, né, para não começar assim de coisas muito teóricas. Então, é um livro bem aplicado, bem mão na massa, recomendo, muito bom. Depois tem o Curso R, né, que é o site do nosso querido Júlio Trescente, lá um colega estatístico de São Paulo, um cara brilhante, que deixa disponível todo o material do curso que ele ministra, né? Então, vocês só pagam para assistir o curso e ganhar o certificado deles, mas o material em si está todo à disposição aqui, é um material de altíssima qualidade, né? Uma equipe muito boa, pessoal da Associação Brasileira de Jurimetria, né? O Júlio é o grande estatístico da ABJ, então esse material eu garanto aqui, boto a mão no fogo, que é coisa de primeira categoria. Então, está aí à disposição, grande Júlio. Depois tem a WikiR, gerada por um aluno nosso, o João Batista, que fez aí, começou uma Wikipédia só do R, né? Então ela ainda está bem inicial, aguardando contribuidores, né? Mas já tem vários artigos aqui que vocês podem assistir, história do R, né? Então, um monte de coisas para vocês, né, navegarem e conhecer. Depois tem um livro que chama-se R Inferno, de um cara chamado Patrick Byrne, só para não achar que é tudo uma grande maravilha, né? O R Inferno, né, mostra uma série de chatices da linguagem, vamos chamar assim. E o Patrick Byrne é um grande contribuidor também, ele escreve vários pacotes, arruma bugs e tal. Mas esse livro eu acho super legal, porque ele mostra assim, umas esquisitices da linguagem, né? E acho que a gente tem que conhecer para não achar que é tudo uma maravilha, né? Depois eu deixo na sequência aqui, esse eu preciso deixar o link do Amazon, que é o livro do ggplot 2, esse não está aberto, que é a biblioteca gráfica que está dentro desse grande guarda-chuva chamado Tidyverse. É um livro do próprio o Hadley Wickham, né, que é o autor, e na aula de estatística com gráficos, que deve ser a próxima, ou mais duas, eu vou me basear muito nos exemplos desse livro aqui do Grolemund, então, do Wickham, perdão. Então, vai ser legal, porque a gente vai meio que, né, usar o manual dele como nosso guia na aula de gráficos. Tá? Depois tem alguns formulários, né, que eles chamam planilhas de cola, né, essas planilhas de cola eu acho maravilhosas. Então, a RStudio fabrica várias planilhas de colas, né? Então, esse aqui, por exemplo, é uma planilha de cola do R básico, né? Por que a gente chama de Base R, né? Porque é o que vocês baixam lá do projeto R. Quando vocês fazem o download do R, né, vocês baixam o chamado Base R, que é um conjunto de bibliotecas básicos, daí o nome, que são o núcleo duro, digamos, do R. Assim, é dali que todo o resto vai funcionar.
Mas vocês têm milhares, literalmente milhares, deve estar em umas 15 mil bibliotecas adicionais, onde vocês precisam de uma nova funcionalidade, vocês vão lá e pescam essa funcionalidade, né? Agregam ao base R de vocês. A ideia é ser mínimo, então o base R é bem pequenininho. E vai ter um contraponto com a noção do tidyverse, que é esse grande conjunto de novos pacotes que se abraçam no base R e dão uma forma mais moderna de se trabalhar com a linguagem, mais eficiente e por aí vai. Tá? Então esse aqui é o manual, assim, uma planilha de cola das instruções básicas do R. Nós vamos falar de muitas delas na aula de hoje, porque são essas coisas de buscar elementos, tipo de objeto, como vocês operam pequenas coisas, que faz toda a diferença quando a gente está trabalhando com uma linguagem de programação. Tá? Então, eu tinha essas planilhas de cola lá na PUC, eu tinha uma parede inteira cheia dessas planilhas de cola, de vez em quando eu pegava um chimarrão e ficava lendo, porque tem várias dicas de coisas que mesmo quem já trabalha há muito tempo não se deu conta. Olha só, isso aqui eu fazia de outro jeito e assim é bem mais fácil. Então, gastem um tempinho olhando as planilhas de cola. Né? Se vocês botarem... Aqui eu botei do R e do RStudio, mas se vocês botarem assim, RStudio, Sheet, que é cola, né? Sheet, que é planilha, vocês têm o link aqui, o primeiro, que são todas as planilhas de cola do RStudio, que estão sempre sendo atualizadas. Né? Aqui, ó, dá até para fazer uma inscrição para receber atualizações. Então, aqui, ó, Python com R, que inclusive é um assunto que eu devo discutir ainda nesse canal para tornar mais ampla ainda a discussão. Né? Fatores com forecast. E aí vai embora. Tá? Aqui tem... Cada biblioteca tem o seu grande... sua planilha de cola, que é muito bem feita. Né? Tem horas e datas, que é uma chatice de trabalhar geralmente, os caras facilitaram muito. Então, vejam que tem muita coisa para aprender. Mas, de novo, pessoal, a gente tem que começar do base R, a gente tem que começar entendendo os elementos básicos. Depois a gente vai agregando informação, né? Acoplando novos conhecimentos à medida que a gente vai precisando. Tá bom? Não precisa saber tudo de saída para fazer coisas legais. Depois eu deixei aqui vários links de gráficos, isso eu vou falar mais na aula de gráficos, de visualização propriamente dito. São links que eu uso profissionalmente e academicamente, coisas que é como se fosse um menu de gráficos. Né? Vocês olham gráficos pré-prontos, acham algum legal e vocês têm o código daquele gráfico que vocês copiam, colam para a máquina de vocês e o gráfico roda. E aí você só tem que fazer pequenas alterações e o gráfico funciona para vocês. Essa que é a ideia do negócio. Depois, na sequência, eu deixo ali links para a instalação de R e RStudio. O link são os mesmos que eu deixei lá no site do Estatística Inferencial quando a gente instalou na primeira aula. Tá? E aqui é um conjunto de tópicos que, de novo, pode ser que sofra alguma alteração. É a minha proposta de curso no primeiro momento. Então, a gente está nessa primeira aula, funções básicas do R. Depois, a gente vai, em princípio, manipular e criar funções, que é uma parte super importante de trabalhar com a linguagem, porque é aqui que a gente faz o que bem entende, né, digamos assim. Depois, como que a gente manipula dados, como é que a gente lê tabelas, inverte, cola, tira coluna, filtra, né? E aqui eu já estou começando a me valer do dplyr e do tidyr, que são duas grandes bibliotecas que estão dentro do tidyverse, daquele guarda-chuvão, e que são bem focadas para a manipulação de dados. Né? Então, manipulação moderna e eficiente. Depois a ideia é falar um pouquinho de estatística descritiva, visualização e séries temporais. Aqui é a aula que eu chamei de aula de gráficos, vamos chamar assim, com mais as medidas resumo. Né? Um pouquinho de probabilidade. Não, a ideia não é aqui varrer um monte de coisas, mas mostrar alguns princípios de como usar a probabilidade dentro do R. Ele é muito bem feito para isso, porque ele vem da estatística, né? A parte de inferência, que talvez seja a parte mais desafiadora, né, mas talvez a mais interessante aqui para quem vai começar a trabalhar com estatística propriamente dito, eu devo quebrar a inferência em inferência clássica e bayesiana. Tá? Vamos ver como é que a coisa se desenrola. Mas eu quero muito fazer esse contraponto, essa inferência comparada, porque eu acho que é importante e pouca gente discute isso. Depois, tópicos em modelos lineares e lineares generalizados, que é basicamente aquela noção da gente ajustar uma função, né, um y, ajustado por uma série de variáveis preditoras x, e aqui talvez esteja uma das maiores riquezas da estatística, né, muito do que se faz hoje em dia, se não quase tudo,
tem essa estrutura de modelo linear, né? Se a gente for pensar em machine learning, aquelas coisas mais avançadas, tudo tem como base esse tipo de estrutura de modelo. E, por fim, aprendizado de máquina, né? Que é assim, um avanço, né? Usando os princípios aí de modelagem linear e que estão aí à disposição na linguagem, não só R, como Python e outras tantas, e que são assim, o limite do que eu imaginei chegar nesse primeiro conjunto de tópicos. Claro que as coisas podem mudar, pode ser que eu troque a ordem, pode ser que eu adicione alguma coisa, pode ser que pintem novos tópicos abaixo desse tópico 8, né? E se o pessoal achar legal, for pedindo e for sendo, né, dentro do que a gente está pensando em colocar aqui, eu vou adicionando vídeos com todo prazer, né? Até para a gente ficar assim, com uma bibliotequinha, até para eu, quem sabe, daqui uns dias, colar do meu próprio vídeo, né? Como é que era mesmo que eu tinha ensinado para o pessoal, tá bom? Então, essa é a estrutura imaginada, não sei se é o que vai acontecer no detalhe. Tá bom, chega de conversa, vamos começar então com as funções básicas do R. Aqui eu já colei coisas que eu ensinei para vocês na aula 2, no vídeo aquele da primeira sessão de R e RStudio, que aliás vai se chamar DS0 primeira sessão, é o que eu chamei de aula 2. Lembram dos códigos do vídeo 2? Estão aqui. Então aqui ele vai estar à disposição para vocês como DS0 primeira sessão, tá? Então, aliás, deixa eu fazer isso. Eu vou atualizar aqui para vocês. Aqui nesse Git, eu vou fazer a atualização aqui, só para vocês verem como é que eu atualizo os meus arquivos lá do GitHub, né? Então, eu vou me comprometer, né? É o commit aqui. Então, atualização, atualizar. Pronto. Comprometa-se, né? Fecha, veja se tem alguma atualização, está tudo up to date, e puxa, ou seja, mando os arquivos atualizados lá para o site, né? Então, assim que ele terminou, eu volto lá para o meu GitHub, que eu estava discutindo com vocês. Isso aqui vocês não precisam saber fazer, por favor, eu só estou mostrando que... Né? Então, agora, se eu atualizar essa página, vai aparecer aqui para ele. Agora, os arquivos atualizados. Então, o DS0, primeira sessão, apareceu, já está à disposição para vocês se divertirem aí com ele, tá bom? Então, aqui eu coloquei aqueles comandos básicos, como é que roda, como é que executa os comandos. Ou vocês clicam no Run, ou Command, ou Ctrl Enter. Então, está aqui a colinha para vocês não se atrapalharem nesse começo. Tá? Comentar e descomentar. Né? Isso a gente vai usar muito esse atalho. Né? Command Shift C, né? Ou Ctrl Shift C no Windows. Né? Lembrem que eu estou no Mac. Então, comentar e descomentar é uma coisa muito importante, principalmente para instalação de pacotes. Eu já vou mostrar isso para vocês agora mesmo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui com vocês é começar instalando alguns pacotes que vão ser importantes para a gente trabalhar, né, nessa aula de hoje. Então, percebam que está tudo comentado. Né? Lembrem que o comentário serve para, como diz o nome, comentar na língua da gente, sem ter que se preocupar com a linguagem de programação. Então, percebam que as linhas 66, 67, 68 estão comentadas, mas se eu descomentar, Command Shift C, eu vejo o código de instalação dos pacotes. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa primeira linha de comando? Tá? Então, eu estou listando 4 pacotes que eu gostaria de instalar. O Pragma, RGL, Car e Tidyverse. O Tidyverse que é esse super guarda-chuvão. Então, eu estou escrevendo isso aqui como um vetor de uma lista de texto, tá? Onde esse C significa concatenar. Concatenar é botar coisas em ordem. Então, se eu rodar só essa seleção, olha o que ele me devolve aqui. Ele me devolve um vetor que a gente chama de alfanumérico, ou seja, com 4 coisas, 4 nomes que eu quero trabalhar. E eu atribuo isso, setinha para a esquerda, a um objeto chamado PEX. Então, se eu rodar esse cara, Command Enter, o PEX vai aparecer aqui no meu ambiente global, que ele estava vazio. Então, agora eu sei que eu tenho um vetor de caracteres, ou seja, de texto, de 4 posições, e ele me mostra ali o conteúdo até terminar a tela. Depois, na sequência, ele vai me pedir a instalação dos pacotes. Então, instale os pacotes que estão dentro de PEX, ou seja, aqueles 4, com o dependencies, né? Eu poderia escrever dependencies. Esse é o por extenso, tá? Mas eu prefiro dep para ficar mais curto. Ou seja, se esses pacotes dependerem de outros,
O R vai automaticamente identificar essa dependência e vai instalar, e eu não preciso me preocupar com isso, tá? E depois, na sequência, eu vou pedir um update packages. Eu virei meio maniático. Sempre que eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é atualizar meu sistema e os meu R, Python e tudo mais. Isso me resolve muitos problemas malucos que acontecem de vez em quando, dá uns erros que a gente não sabe o que é. Aí a gente atualiza e a coisa se resolve. Então, mantenham o sistema de vocês atualizados. Uma premissa muito boa para vocês. Bom, eu vou instalar esses caras, mas eu vou fazer o seguinte, como eu estou no Mac, e como eu ensinei na aula 1 para vocês de instalação, Mac e Linux, vocês devem fazer o seguinte procedimento. Eu vou copiar esse cara, dei um Ctrl+C, e eu vou dar um pulinho no terminal. E nesse terminal, eu vou executar o R como superusuário. Atenção, isso aqui só para quem está no Mac ou no Linux. E aí ele vai pedir a minha senha, e eu vou começar a rodar agora o R como se fosse um superusuário, ou seja, eu tenho mais acessos depois de rodar o R via sudo R do que se eu tivesse só rodando dentro do meu consolezinho. Então, para instalar pacotes, eu realmente recomendo que o pessoal que usa Mac e Linux façam este procedimento aqui. Aí escolham o lugar mais próximo da casa de vocês, faz muita diferença. Esses dias eu baixei da Áustria, acho que, e foi super lento o download. Então, São Paulo, aqui eu que estou em Porto Alegre, sem dúvida, funciona bem mais rápido. Então, ele baixou, né? Tá, em princípio já instalou, até porque eles já estavam instalados, eu vou confessar que eu já deixei tudo prontinho, mas o Update Packages, ó, então, vejam só, eu atualizei ontem meus pacotes, ele já achou 2 caras que ele precisa atualizar. Então, alguns pacotes vão requerer uma coisa chamada compilação, tá? Ele precisa mexer nos arquivos internos para dar umas arrumadas, ele chama isso de compilação. Fim da explicação. Então, permitam que ele faça a compilação. Então, eu só vou dar Y de yes, permito a compilação, Enter, e aí ele vai fazer aí todo o procedimento. E essa compilação, ó, pode ser que alguns pacotes deem falha, né, mas não se preocupem quanto a isso. Pronto. Teve uma questão do pacote quantreg, que eu não vou olhar isso agora, mas isso é comum de acontecer. Tá? Eventualmente, alguns pacotes podem dar algum probleminha. Bom, fato é, o basicão aqui foi instalado. Então, eu vou agora recomentar, né, porque eu só preciso fazer essa instalação uma vez. E agora, sim, voltamos para o nosso console e agora sim eu vou rodar os meus pacotes. Tudo bem até aqui? Então, o que eu vou fazer nessa primeira, né, uma amostra, digamos, do R, é mostrar para vocês algumas funcionalidades legais do ambiente para dar uma animada. Né? Eu sei que começar a programar, o pessoal, meu Deus do céu, meu orientador está me obrigando. Né? Preciso aprender esse negócio. Né? Então, a ideia é mostrar que tem motivo do orientador estar pedindo isso para vocês. Então, quando a gente precisa de recursos adicionais ao base R, né, aquele núcleo básico do R, a gente tem que chamar as bibliotecas depois de instaladas. Então, aqui eu estou chamando 4 bibliotecas, o mass, que é uma biblioteca que já vem instalada com R, ela só não fica disponível no ambiente, vocês têm que chamar ela. Então, library mass, eu vou rodar, aparentemente não vai acontecer nada, mas aconteceu, ele acabou de deixar disponíveis todas as funções do mass para vocês. Tanto que vocês escreverem mass, dois pontos, ele vai listar aqui todas as bases de dados e funções que estão dentro da função mass. Vocês acabam de ganhar um novo conjunto de instruções, de poderes para atacar os problemas de vocês. Tá? Então, um pacote, vejam, com um conjunto de instruções assim, de trabalho. Né? Então, e eu comento aqui por que eu estou, nesta sessão, abrindo esse particular pacote. Então, eu quero usar a função fractions, que é uma função que existe dentro do pacote mass, para a gente apresentar as coisas como frações. Eu até comentei isso na aula passada com vocês. Depois, o pragma, eu quero usar a função enésima raiz. Do car, eu quero a função recode. E do RGL, eu quero rodar a demo RGL. O RGL é um pacote super legal de gráficos 3D. Acho que vocês vão achar legal o pacote. Então, vou rodar o pragma. De novo, a minha sugestão é vocês irem fazendo as coisas a conta-gotas. Às vezes eu vejo, assim,
O pessoal usando códigos muito complexos e rodando grandes blocos de código. Aí dá um erro, a pessoa, meu Deus, deu um erro no meu código, não sei o que aconteceu. Mas assim, vocês rodaram um monte de código. Pensa-se que uma linha de comando com pouquinhas instruções já vai fazer um monte de coisa. Então rodem as coisas assim com muita calma. Uma coisa por vez, de preferência tomando um chazinho, né? Para fazer tudo com calma. Então rodei o Pragma, abriu. Vou rodar o library car. Ó, ele abriu e alguns pacotes vão devolver umas mensagens para vocês, que é o seguinte, ó, ele carregou o pacote exigido car data, ou seja, é um pacote do qual o car depende e que já está instalado no automático, não tive que me preocupar com isso, e ele mesmo se encarrega de puxar esse pacote adicional que ele precisa. Então ele está atachando, né, assim, anexando, anexando o pacote car, que não tem nada a ver com carro, tá? O car é não sei o que. Cara, tá, não vou me lembrar agora. Daqui a pouco eu me lembro. Ah, tá. Deixa eu fazer assim, ó. Car, recode e uma interrogação para puxar a documentação. Deixa eu ver aqui. E aqui tem o Companion to Applied Regression. Não tá? Então, CAR é um acrônimo de Companion to Applied Regression. Esse pacote tem um monte de funções legais. Tá? Mas ele dá um recado aqui no final que é o seguinte: o seguinte objeto está mascarado do pacote Pragma, logit. O que ele está dizendo com isso? Que tanto o pacote Pragma, que já estava aberto, que nós abrimos agora há pouco, rodando a linha 73, quanto o pacote car, que eu acabei de abrir, ambos possuem uma função chamada logit. Então, ele está me alertando, olha, tem um logit que está mascarado do pacote Pragma. Então, se eu der, por exemplo, interrogação logit para ver a documentação da função, o R vai me dizer assim, de qual logit tu está falando? A transformação logito do pacote car, da biblioteca car, ou a função sigmoid do pacote Pragma. Então, vocês têm que ter muita atenção para, né, usar a função sempre do pacote certo. Não é raro existir a mesma função em diferentes pacotes. Como é que vocês resolvem isso? Tá? Vocês podem fazer assim, quero rodar o logit do pacote car. Vocês dizem assim, car, dois pontos, logit. Ó, aí ele está rodando aqui logit do car. Tá? E aí, blá, 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 vocês fazem a função. Caso vocês queiram a do Pragma, dois pontos, logit, e aí o logit da função Pragma. Então, pronto. Assim vocês garantem que vocês estão rodando a logit do pacote car e a logit do pacote Pragma. Tá certo? No Python, vocês são obrigados a dizer biblioteca.função. E no R vocês não têm essa obrigatoriedade. Talvez seja um dos pontos de implicância do programador nativo do Python quando vai migrar para o R, né? Porque isso pode causar alguma confusão. Mas vocês não têm nenhum problema, não existe nenhuma restrição, e vocês podem sempre dizer o nome do pacote, dois pontos, a função que vocês quiserem usar, se quiserem usar a mesma lógica do Python. Tá bom? Bom, última biblioteca, RGL. Então, vou carregar essa biblioteca, ela é um pouquinho pesadinha, vamos chamar assim. Deu, está carregado. Porque ela tem uma série de recursos gráficos 3D muito legais, que eu inclusive usei na minha dissertação de mestrado e foi assim super legal, ficou bem bonitinho, tá? Os gráficos gerados. Buenas. Então, mostrei para vocês como instalam os pacotes, como abre os pacotes, chama um library o nome do pacote, e agora eu vou usar uma função chamada demo, de demonstration, para rodar algumas demonstrações e mostrar para vocês como as coisas funcionam. Então, se vocês, né, rodarem demo, vejam que eu comento o que acontece naquela instrução. Vocês vão abrir a lista e ele vai abrir numa aba do lado aqui, ó, de todas as demonstrações de todos os pacotes que estão disponíveis no ambiente agora. Tá? Pode ser que vocês tenham mais pacotes instalados, mas que eles não estejam disponíveis no sentido de vocês não deram o library, nome do pacote. Então, vamos lá. Demos no pacote base. Esse é o base, né? Então, tem o error catching, o isthings, o recursion e o scoping. Então, se vocês botarem demo scoping, ele vai dar uma demonstração de como a função scoping do pacote base funciona. Aí isso para todas as outras. Demos no pacote graphics. Demos no pacote graphics device, do Pragma, do RGL, né? Demo do stats. E acabou. Então, aqui estão todas as demos que estão disponíveis agora. Né?
Se eu quiser abrir mais demos, eu tenho que dar library, no pacote que eu quero abrir, rodar de novo o demo e ele vai atualizar essa lista. Bom, então eu quero um demo persp. Persp é uma função nativa do R que serve para fazer gráficos de perspectiva, daí o nome persp. Né? Então, assim que eu rodei a função demo persp, o que aconteceu? Aqui no meu terminal, no meu console, ele vai dizer o seguinte, demo persp, ele começou a rodar a demonstração dessa função. E ele diz assim, aperte o return para começar. Então eu tenho que clicar aqui no console, para o meu cursor vir para cá, e apertar o enter uma vez. O que ele vai fazer? Ele vai rodar uma série de instruções, né? Ele está mostrando um código que ele está executando para mostrar alguma coisa para vocês. Então não precisa se preocupar com esse código no primeiro momento, ele só está dizendo, vou rodar esse código. Aí vocês clicam e agora clique para ver o próximo gráfico. Vou entrar de novo, um enter, né? E agora ele faz o desenho, ele rodou o código com um gráfico de perspectiva. Olha que bonitinho aqui, um gráfico 3D, aliás, essa função é famosinha, parece uma gota d'água, não sei se vocês também têm essa sensação, né? É uma função muito bonita, eu acho esse gráfico super elegante. Então, essa função persp desenha esse gráfico. Como é que ele desenha? Bom, vocês podem olhar o código, né, e copiar, colar e fazer alterações se acharem interessante. Mais uma, dá Enter, ele vai mostrar que tem diferença de textura, agora ele deixou mais escuro. Mais uma, ele vai desenhar um vulcão, esse vulcão é famoso. Esse vulcão fica na porta lá da Universidade de Auckland, onde inventaram o R. Né? Então, os caras mapearam o vulcão, ó, o Maunga Huau, né? Um dos 50 vulcões da região de Auckland. Né? Então, tá aqui o vulcão. Então, ele vai mostrando para vocês diferentes ângulos, né? Diferentes texturas. Então, agora sem aquele gradil. Né? Então, ele está fazendo uma demonstração para vocês irem vendo o que dá para fazer. E aí, terminou, ele volta para o cursor aguardando instrução, acabou a demonstração do persp, tá certo? Eu vou fazer mais uma só, que é a do RGL, e depois fica de tema de casa aí para vocês rodarem as outras e vendo as funcionalidades. E se quiser depois, né, como vocês têm a lista das demonstrações aqui, vocês podem pedir a demo de qualquer um dessas funções que interessa a vocês, tá bom? Então, demo do RGL. Então, agora, de novo, rodo a demo, ele para e diz assim, clique Enter para continuar. Então, eu tenho que clicar no console e dar um Enter. Então, ele vai dar um demo do histograma 3D. Então, olha só, ele vai abrir vários gráficos num novo ambiente gráfico que vai ser usado para gráficos 3D. Mas olha só como é interessante. Esse aqui do persp, ele é estático, eu não consigo mexer na minha figura. Porém, olha que legal o RGL. Ele é um negócio totalmente mais avançado. Tem luminosidade, olha a luz aqui aparecendo. Né? Vocês podem dar zoom, né? Vocês podem aproximar, não vai funcionar uma aproximar. Então, não sei o que aconteceu. Dá para dar um zoom. Ah, ué. Não sei o que houve, tá? Mas, geralmente funcionava. O zoom é no roller do mouse aqui, mas não sei o que aconteceu. Então, vocês têm, né, quando funciona, claro, possibilidade de dar zoom na figura de vocês. Vejam que é tudo transparente, parece uns vidros, assim. Eu acho super bonita essa textura. Né? Eu usei isso de novo no meu mestrado. Então, ele está dando alguns exemplos para vocês de algumas figuras possíveis de serem construídas, né, usando o RGL. Né? Vejam que ele é bem mais moderno, está bem legal para vocês, né, fazerem os gráficos 3D de vocês. Então, essa é uma grande biblioteca. O que mais que tem no RGL? Aqui já, sei lá, ó, Alice no País das Maravilhas. Sei lá o que é esse negócio aqui. Faz um desenho aqui, vamos ver que ele está atualizando. Com o zoom funcionando, ele fica um pouco mais lento. Talvez seja o zoom, eu não sei. Né? Então, aqui parece umas montanhas, um riozinho e tal. Tudo desenhado via RGL, né? Gráficos 3D aí, super bonitos. O que mais que temos Aqui agora já começa a ficar mais matemático o negócio. Temos um plano aqui, né? Um gráfico 3D, com vários pontos no espaço, né? Um plano sendo ajustado. Né? Então, aqui, de novo, vocês têm várias opções de visualização
né? Vocês podem tirar essas barras, vocês podem botar fundo de outras cores, mas é só, né, uma demonstração para vocês verem aí as funcionalidades, né? Uma árvorezinha, vai montando. Isso aqui é bom para desenhar árvores de decisão, coisas, né, redes bayesianas, essas coisas que são desenhos de árvore. Olha que legal que fica, né? E, por fim, tem mais uns desenhos aqui, uns desenhos 3D bonitões, tal, né? Esse aqui é um gráfico típico de uma normal bivariada, né? Então, os pontos, a densidade, né? Então, vejam que tem muitas opções gráficas para vocês brincarem, tá? E acabou a demo do RGL. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem várias demonstrações, várias formas de vocês verem de antemão como é que as funções vão funcionar. Então, fica para vocês brincarem aí na sequência. Maravilha. Então, na sequência eu coloco as licenças da distribuição. Isso é super importante quando vocês vão trabalhar em projetos maiores, né? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto lá na universidade, lá na PUC, e nós estávamos falando sobre como distribuir, né, fornecer os resultados da nossa pesquisa para a pessoa que para a empresa que estava contratando. Então eu disse, não, nós estamos usando software livre e o nosso software funciona com a licença GNU, né? GNU, que é uma entidade de software livre, né? Tem uma documentação que já está na versão 3 e que garante que a pessoa só precisa citar, né? E que eu posso usar todo esse ferramental, posso inclusive ganhar dinheiro e não é um problema isso. Então, questões legais, vocês podem rodar esse RShowDoc aqui e ele vai mostrar o contrato de licença tanto da versão 2 quanto 3, que é uma espécie de complementação, e aqui vocês têm todo o detalhamento do que pode, o que não pode. Então, precisou, vocês mandam isso para a área do jurídico, que foi o que eu fiz esses dias, né? Precisou, eu digo, ó, tá aqui a documentação. E ela está em inglês porque não existe tradução oficial em outras línguas desse termo público geral, essa licença pública geral, para garantir que não vai ter erro de tradução, etc. Então, tem que ler do inglês, né, para garantir que vai funcionar tudo direitinho. Depois aqui a lista das pessoas que contribuem para o R, né? É um monte de gente, né? Os autores, né? Aqui é só assim, não, só os magos do R, né? Então, mas tem muita gente, vejam que tem gente de várias partes do mundo, né? Cada uma trabalhando aí nas suas respectivas especialidades, né? Mas gente muito qualificada, né? Posto isso, eu trago também uma função chamada citation, ou citation, que serve para vocês citarem, né, o R. Então, se vocês rodarem citation, abre e fecha parênteses, ele vai indicar para vocês duas formas de fazer a citação. A primeira é aquela típica forma em texto bonitinho. Isso aqui seria para colar num Word, por exemplo, ou num arquivo de, sei lá, num e-mail, né? Então, a única obrigação que você, usuário de R ou de software livre, tem é citar a fonte. É dizer assim, eu usei o R, ou eu usei este pacote de R. Esse é o pagamento que vocês fazem para a comunidade de software livre. Deu, tá pago. Basta vocês citarem, né, que é a coisa mais elegante possível. Então aqui, o citation, ele sempre vai dar a citação atualizada para vocês, mais um motivo para vocês deixarem tudo atualizadinho. Então, ele vai dizer o R Core Team, né, a equipe central de núcleo do R, 2020, R, uma linguagem ambiente para computação estatística. A Fundação de Computação para Estatística R, que agora tem sede em Viena, na Áustria, e o site oficial do projeto R, né? E aqui é a entrada de BibTeX para quem for usar o LaTeX, tá? E eu não vou dar detalhes aqui. Para quem quiser, lá no meu site tem uma oficina de LaTeX para vocês entenderem melhor como é que funciona essa linguagem, mas não é o assunto aqui da discussão, tá certo? Então, o citation sem nada vai mostrar como você cita um R. Mas vocês podem estar interessados em citar especificamente um pacote. Por exemplo, eu quero citar o pacote car. Usei funções do pacote car. Então, citation, car, entre aspas, e de novo ele vai dar a citação, né? Os autores, como se fosse um artigo ou um livro, né? Bem acadêmico, e a entrada de BibTeX, se vocês estiverem usando o LaTeX. Então, eu, quando faço uso dessas bibliotecas, eu cito todas. É muito respeitoso com o autor, aí vocês estão contribuindo com a comunidade. Tá bom?
Na sequência, eu botei uma série de instruções, essas para vocês rodarem em casa depois, para não ficar muito maçante aqui o negócio, são funções de ajuda. A ideia é vocês irem rodando e vendo como cada uma delas funciona. Mas a função mais importante que vocês têm que conhecer é o interrogação, o nome da função. Eu até já usei aqui, né? Então, vou rodar aqui a linha 105, interrogação min, ele vai para a função min, que significa média em inglês, que está no pacote base, vejam que ele dá o nome da função e o nome do pacote entre chaves. Te dá uma explicada rápida sobre o que faz essa função. Então, é uma função genérica para a média aritmética ou a média trimmed. Trimmed é eu acho que a tradução do português é podado, eu não sei se é exatamente, mas é quando a gente corta as bordas da distribuição, ordena do menor para o maior e tira os muito baixos ou muito altos. Isso é trimmed, tá? Ele mostra o uso da função, média de x e mais alguns parâmetros, tá? Ou média de x trim, que é o percentual de valores das pontas que vocês vão deletar, por padrão é 0, ou seja, ele vai usar 100% por padrão. E se vocês tiverem um NA, que é uma não resposta, ele vai manter, porque ele está perguntando assim, ó, NA remove, falso, ou seja, remove o NA, falso. Por padrão, ele usa inclusive o NA. Tá? Já vou mostrar os resultados desse negócio para vocês, mas só para vocês entenderem a estrutura da documentação. E na sequência, ele mostra os argumentos, ou seja, quais são esses elementos, esses parâmetros ou argumentos, na ordem que eles aparecem. O que é x? Ora, x é um objeto de R. Aqui tem métodos para fazer conta com vetores numéricos e lógicos. Lógica é 0, 1, verdadeiro ou falso. Já falo desses caras para vocês. Data, data-hora, objetos de intervalo de tempo. Pode ter vetores complexos que eles são permitidos também, se o trim for 0. Então, ele está dando detalhes de como a função funciona. O trim, que é a fração que vai de 0 a 50%, de observações a serem trim. Trim é cortado, assim, podado, né? do x antes da média ser calculada. Né? Então, ele primeiro vai ordenar, cortar tantos por cento que vocês definirem das pontas inferior e superior, e aí ele calcula a média só com o miolo da distribuição. Tá? É um jeito de vocês se livrarem de valores muito extremos ou coisa do tipo. E o NARM, valor lógico, ou seja, é verdadeiro ou falso, nós vamos falar disso ainda hoje, indicando se o NA, os valores NA, devem ser tirados antes do cálculo continuar, antes de proceder com o cálculo. Né? Só um comentário sobre o NA. NA é uma simbologia muito inteligente que pode significar 3 coisas. Né? O NA pode significar not available, não disponível, not applicable, não aplicável, ou not announced, não anunciado. Né? Not available, que é o não disponível, é assim, o computador está ligado, né, e não retorna nada para vocês. Isso é um not available, não está disponível a resposta. Sei lá, o computador não conseguiu me dar a resposta. Não sei se porque estava com problema ou se porque estava desligado. Not applicable, não aplicável, é vocês perguntarem assim, o senhor está grávido? É não aplicável essa pergunta. Vocês nem fazem uma pergunta para um homem se ele está grávido. Então, essa é uma pergunta não aplicável. Né? E not announced, não anunciado, é quando vocês perguntam assim, quanto o senhor ganha? Quanto a senhora ganha por mês? E a pessoa diz assim, eu não vou responder isso aí, não interessa. Isso é não anunciado, a pessoa não anunciou o valor. Todas essas 3 expressões começam com NA, que a gente trata em estatiquias como uma não resposta, um missing, que é um dado faltante. Né? Mas o motivo do missing pode, inclusive, ser uma informação, depende de se vocês souberem tratar esse cara. Tá? Então, só um comentário, que NAs são coisas recorrentes. Maravilha. Então, essa é a estrutura da documentação. Value, ele vai dizer o que ele retorna, o valor que ele retorna da função para vocês. Mostra referências bibliográficas do que o programador usou para, assim, tecnicamente embasar a construção dessa função. Tem um veja também, se also, que ele mostra funções associadas. Aliás, a gente aprende muito nesse veja também. Eles são muito coerentes no oferecimento dessas funções adicionais. E a parte que eu mais gosto, são os exemplos. Né? Por que eu gosto dos exemplos? Porque os exemplos, se vocês copiarem e colarem, ele vai rodar o exemplo para vocês. Pô, só porque eu falei. Ah, não peguei a última linha.
e ele vai rodar um exemplo operante para vocês verem a função funcionando. Então, é um jeito de vocês assim, fazerem uma engenharia reversa. Né? Quero ver como é que essa função funciona. Eu geralmente faço como? Eu dou uma olhadinha, o que faz a função, em que pacote que ela está, dou uma olhada no uso, os argumentos, eu já dou um pulo lá para os exemplos. Copio uns exemplos, vejo se o resultado é o que me interessa, e aí eu vou investigar mais a fundo a função. Tá certo? Então, interrogação, nome da função, tem que fazer, né, para ver os detalhes. A gente, cada vez que usa, vai aprendendo mais e mais. Certo? Bom, chega de super introdução, vamos aos comandos básicos da linguagem. Então, alguns desses a gente já fez aula passada, eu vou aqui fazer rápido com vocês, né? Usando funções matemáticas simples. Né? Deixa eu só zerar aqui o nosso ambiente. Esse environment, esse ambiente, vocês podem limpar ele com uma vassourinha que tem aqui, e aí ele zera todos os objetos que vocês geraram. Usem com cuidado, claro, vocês podem ter interesse em não deletar alguma coisa. Né? Mas é um jeito da gente ir aqui no console, Ctrl L, limpa o console para começar do zero. Então, eu posso rodar esse cara como uma calculadora, posso usar a função sum, que vai somar os valores que estiverem dentro da função. Tá? Posso fazer subtrações, multiplicações, divisões, potenciações, potenciação como se fosse o Python, raiz quadrada de 16, que devolve 4, dá para fazer raiz quadrada de números complexos, e aqui começa a questão. Por padrão, o R só tem square root, raiz quadrada. Né? Mas se eu quiser tirar a raiz quarta do número, por exemplo, como é que eu faço? Por isso que eu chamei o pacote Pragma com a função enésima raiz. Então, o que faz a enésima raiz? Ora, ele faz a enésima raiz deste primeiro número com o índice que nos interessar. Então, eu estou usando a raiz de índice 2 do 16, que equivale à raiz quadrada, claro, de 16. Mas eu posso pedir a raiz quarta de 16 também, que dá 2. Né? 2 elevado a 4 e devolve 16. Aí vocês podem perguntar, puxa, mas por que não está o enésima raiz já dentro do pacote? Né? Por que já não vem junto? Né? Porque a gente tecnicamente não precisa dessa função. Né? Se eu quiser elevar um número, tomar a raiz quarta, perdão, do número, eu posso fazer esse número elevado a 1/4. E aí eu vou ter a raiz quarta, uma propriedade matemática. Né? O número elevado a uma fração, né, equivale a isso. Né? Isso aqui é 16 elevado a 1 raiz quarta disso. Mas isso é coisa da matemática básica lá da escola. Então é bom a gente lembrar aí de alguns desses recursos. Né? Então, estou adicionando uma linha, essa aqui não tinha. Então vamos colocar aqui, né? Podemos usar esta forma. Né? Maravilha. O que mais que nós temos? Propriedades de operações, já falei isso para vocês. Muda as prioridades. Então, antes de fazer a conta, o que eu recomendo? Tentem adivinhar, aspas, o resultado antes de rodar. Né? 1 sobre 2 vezes 5 elevado ao cubo. Né? Vamos rodar essa linha 131 na nossa cabeça. Qual é a ordem de prioridade aqui das operações? A potência certamente é prioritária em relação à multiplicação e à divisão. Então, ele vai primeiro fazer 5 ao cubo, que é 125. Depois ele vai fazer o quê? Tem uma divisão e uma multiplicação sem parênteses. Então ele vai usar, como na matemática, a primeira da esquerda para a direita. Então ele vai primeiro fazer, a segunda, agora fazer 1 sobre 2. Então ele vai fazer 5 ao cubo, que é 125, ele vai dividir 1 por 2, que é 0,5, e depois vai multiplicar por 125. Então, esse negócio tem que ser a metade de 125, que deve ser 62,5. Vamos ver se é isso. Tá aí, 62,5. Tá? Então, fazer esse exercício que eu estou indicando a vocês é uma forma de vocês treinarem a mente, né, e garantirem que vocês estão entendendo como a linguagem funciona. Rodar um monte de coisa, blá, 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 rodei, não serve para muita coisa. Né? Então, serve aí como exercício para vocês. Sequências regulares. Esse negócio é super importante, pessoal. E esse é um dos motivos de eu usar o R nas minhas disciplinas introdutórias, né, e encher o saco dos alunos, em detrimento do Python, inicialmente. Né? O Python é maravilhoso, pessoal. O Python, eu sempre brinco que se eu tivesse que levar só uma linguagem de programação para uma ilha deserta, esta linguagem seria o Python. Né? Porque ele é muito mais assim,
robusto como linguagem se comparado ao R. Mas o R como recurso estatístico ainda está, assim, tem mais ferramentas desenvolvidas para R no estado da arte da pesquisa estatística se comparado ao Python. Então, os dois juntos são assim uma bazuca teórica, né? Mas eles têm ambos seus prós e contras. Mas as sequências regulares, essa aqui é um dos charmes do R, na minha opinião. Sequência regular é, como o nome diz, eu quero gerar uma sequência de números com alguma regularidade. Então, olha só, 1, 2 pontos, 100. Ele gera uma sequência regular de 1 até 100. Fim. No Python, vocês têm que chamar uma biblioteca e uma função de dentro da biblioteca para fazer uma sequência regular. E dar uns 2 ou 3 parâmetros para a função. É bem mais chatinho de fazer, mesmo uma sequência regular bobinha como essa. Então, esse para mim é um dos pilares da simplicidade da linguagem R. Tá? O 2 pontos ele vai funcionar para sequências dando pulinhos de 1 em 1, que vai equivaler a uma função chamada sec. Sec vem de sequência. Então, se vocês derem interrogação sec, vocês vão abrir a documentação do Sequence Generator, né? A função que gera sequências regulares. Então, a sequência regular ela é muito intuitiva. Sequência do número tal até o número tal, dando pulinhos, né, by, por tanto em tanto. Length out é o tamanho final, ou do número total de elementos da lista de vocês. Né? Depois a gente vê o along with. Tá? Mas o by e o length out são, sem dúvida, os mais importantes aí. Então, se eu fizer sec 1, 100, by 1, o que ele vai me fazer? Ele vai me fazer uma sequência de 1 até 100, dando pulinhos de 1 em 1. Ou seja, ele vai me resolver exatamente a mesma coisa que 1, 2 pontos 100. Tá? Só que agora com mais usando a função sec. Né? Aí vocês vão dizer, bom, então eu sempre vou usar o 2 pontos? Não. Se vocês quiserem dar pulinhos de 2 em 2 agora, aí a função sec começa a ficar importante. Né? O que essa aqui vai resolver? Ela vai gerar números de 1 até 100, dando pulinhos de 2 em 2. Então ela tem que fazer 1, 3, 5, 7. Então ela deve terminar em 99, porque dando pulinhos de 2 em 2, né? O 100, né, não chega, e se eu passar, vai a 101, e aí ultrapassei o meu limitante superior. Então aqui é uma sequência só de números ímpares. Né? Então é um jeito de vocês gerarem sequências regulares de forma muito fácil. E para que eu gero sequências regulares? Por que eu vou ter que fazer isso? Né? Por exemplo, vocês têm 100 arquivos na máquina de vocês. Né? E vocês querem dizer, leia do primeiro até o 100º arquivo. Vocês vão ter que fazer um loop, que eu ainda vou mostrar hoje para vocês, que vai depender de uma sequência regular. Né? Então, para que vocês não façam coisas repetitivas, a máquina faz para vocês. E gerar sequências regulares é um negócio importante. Faça dentro desta sequência aqui, este trabalho, e ele faz bem rápido para a gente. Tudo bem? O que mais? Bom, aqui de novo, né? 100, 2.1 vai gerar uma sequência ao contrário para a gente. Menos 100, 2.1, menos 100 entre parênteses, né? Vão rodando e vão vendo a coisa acontecer para vocês irem entendendo, né, o que acontece quando vocês rodam aquele particular comando. Eu, quando estou trabalhando, isso que eu já tenho alguma experiência na linguagem, eu faço pequenos testes. Eu rodo e vejo se é exatamente aquilo que eu quero que está acontecendo. Porque basta um número errado e tudo pode ir por água abaixo. Então, cada passo que vocês forem fazendo, vão conferindo. Deu certo? Esse pedacinho aqui, é isso mesmo? Rodou o que eu preciso? Façam pequenas conferências que dá muito certo, garanto a vocês. Bom? REP. O que é o REP? O REP é repetition, né? Repetição. Então, interrogação REP. Opa, REP mate não, REP. Então, ele vai achar aqui, né, replicate, né, repetir, replicate elements, né, de vetores e listas. Já vou explicar o que é um vetor e o que é uma lista para vocês. Então, ele replica, né, replicate, nada de repetition, nem sei se tem essa palavra, é replicate, os valores em X. Né? Bom, mesma coisa. O que faz, como é que usa, os argumentos com detalhes, detalhes da função, né? E lá no final vocês têm um monte de exemplos que vocês copiam, colam e os exemplos rodam para vocês irem olhando a função, olhando a saída e entendendo como ela funciona.
Então, rep 1, 2 pontos, 4 times igual a 2. Né? Então, minha sugestão é, primeiro assim, 1, 2 pontos, 4. O que acontece aqui? 1, 2, 3, 4. Então, perceba que eu selecionei só esse cara, rodei, e ele rodou só a minha seleção. Se eu rodar agora, clicando sem selecionar nada, só o cursor na linha, Command Enter, ele roda a linha inteira. Então, o que ele fez? Ele fez 1, 2, 3, 4 times 2, ou seja, 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza. O length out limita o número de observações. Então, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, até fechar 10 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que totaliza 8. 1, 2, fechou 10 e ele para. Então, é outro jeito de vocês fazerem replicates, e não repetitions. Acho que nem existe essa palavra. E depois, essa aqui, o it, para mim, é um dos meus argumentos de função prediletos. Olha aqui que faz o it. Rep 1, 2, 4, it 2. Ele vai a cada 2, it significa a cada em inglês. Então, a cada 2 ele vai repetir. Então, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, por aí vai. Isso aqui, pessoal, volta e meia a gente precisa fazer essas sequências regulares e programar isso aqui é super chato de fazer. Essa programação é chatinha de fazer. Mas, para nossa sorte, o rep it resolve a treta para nós. Então, vejam só, pessoal, a gente falou aqui de vários pequenos elementos, mas é muito importante que vocês dominem essas estruturas, principalmente sec e rep até o momento, porque vocês vão precisar. Quem trabalha com programação precisa fazer sequências regulares e repetir elementos em certo momento. É uma tarefa que todos nós temos que fazer em certo momento. Certo? Então, entendam direitinho como funcionam essas funções, que dá tudo certo. Atribuições eu também já falei aula passada. Como vocês, aliás, eu já comentei hoje também, como vocês atribuem, né, um valor ou até um banco de dados, se quiserem, a um objeto da linguagem R. Então, aqui é uma repetição daquilo que a gente falou no encontro da aula 2. Então, algumas funções matemáticas, esse aqui também eu usei, o pi está embutido no elemento pi, pi, né, em inglês. E aqui eu estou calculando o cosseno das funções em radianos, por isso que eu estou multiplicando os ângulos em graus por π dividindo por 180, né? E depois apresentando esses caras como frações. Né? Como eu chamei o library mass, tecnicamente eu não precisava dizer mass fractions. Né? Poderia já direto tocar o fractions, mas eu posso, né, dizer rod fractions de dentro do pacote mass. Beleza. O que mais que a gente tem que conhecer? Looping. Looping é um negócio muito importante, pessoal. Por que é muito importante? Porque é a ferramenta da programação que faz o trabalho braçal para a gente. Um loop é fazer uma coisa iteradamente. Então, vamos lá. Como é que funcionam os loopings numa linguagem de programação? Né? Geralmente tem mais de uma função de loop. A mais famosa, sem dúvida, o for. Né? For seria assim, para. Né? Para o i, que é um contador. In é uma função que diz assim, ó, o i, que vai ser um contador, que eu já vou mostrar como funciona para vocês, dentro desta sequência regular de 1 até 10, o que ele vai fazer? Imprima o i. Então, o que essa linha 163 está nos dizendo? Eu inventei um contador, que eu usei i de índice, ou index, porque é o padrão, digamos assim, dos índices. Todo mundo usa IJK, são os índices famosos, por algum motivo se inventou essas 3 letras, creio eu que por causa do índice, por causa né, da primeira letra da palavra índice. Então eu estou dizendo o seguinte, i para i, dentro da variação regular de 1 até 10, imprima o i. Então o que vai acontecer se eu rodar essa linha 163? Ele vai imprimir o i. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele começa com o i valendo 1. O i pergunta assim, qual é o primeiro elemento da lista que eu quero? É 1. Então imprima 1. Então ele imprimiu 1. Aí acabou a instrução. Aí ele volta para o começo e agora o i tem que valer quanto? O próximo valor da lista, que é 2. 2.10, ele vai passear dentro dessa lista. E aí ele imprime o 2, imprime o 3, imprime o 4, até o 10.
que eu estou fazendo na sequência? Eu agora estou pedindo para o i dentro desta sequência que começa em 1, vai até 10, dando pulinhos de 2 em 2. Imprima o i. O que ele vai fazer agora? O i vai começar em 1, depois imprime 1, volta. Qual é o próximo valor dessa sequência? 3, porque ele vai dar pulinhos de 2 em 2. Né? Você pode, inclusive, rodar aqui a sequência para ver. Né? E aí ele vai imprimir exatamente os números dessa sequência. Claro que é uma função muito bobinha, ninguém vai ficar imprimindo números por nada, mas é para vocês verem pela primeira vez um for funcionando. Tá? E aqui eu fiz uma instrução um pouquinho mais sofisticada, né? Usando o for. Então eu quero converter graus Celsius para Fahrenheit. Né? Fahrenheit para Celsius, né, são escalas, né, que não tem um zero absoluto, né? Tem o seu zero, as temperaturas é a típica métrica numérica que não tem um zero absoluto. Então, percebam que agora o contador eu não chamei mais de, eu chamei de Celsius, porque o contador tem o nome que você, dono do problema, bem entender. Então, para Celsius, no intervalo de 20 até 30, ou seja, 20, 21, 22 até 30, faça o quê? Percebam que aqui eu já estou usando uma chave. Estão vendo que eu cliquei aqui, ele já me disse assim, ó, a chave abre aqui e fecha aqui. Porque, às vezes, vocês precisam dar várias instruções. Então, as chaves são uma boa coisa para vocês limitarem, dizerem assim, ó, o meu for vai acontecer neste pedaço do código aqui. Quando é muito simples, vocês podem só escrever na sequência que ele vai entender. For, print, i, acabou. Mas aqui eu já fiz uma coisa um pouquinho mais sofisticada, e se eu quisesse, eu poderia botar outros comandos aqui, mas tudo que tivesse dentro dessa chave ia rodar dentro desse for. Aliás, deixa eu fazer aqui, ó, print i, só para dar uma sofisticada no nosso comando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o Celsius, que é um número de... Aqui, não tem nenhum aqui, tô louco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o quê? O Celsius, que vai ser um número de 20 a 30, e ele vai arredondar, essa função round arredonda, para 0 decimais, esta conta aqui. 1,8 vezes o valor em Celsius mais 32. O que essa conta está fazendo? Está convertendo de Celsius para Fahrenheit. Então vai acontecer isso. O Celsius vai começar valendo 20. Então ele vai imprimir concatenado 20 e 1,8 vezes 20 mais 32 arredondado para 0 decimais. Depois ele vai virar 21 e 22 e 23. E o resultado é isso aqui. Então, aqui os valores em Celsius, de 20 a 30, e aqui os seus correspondentes em Fahrenheit, com 0 casa decimal de precisão. E se eu quisesse uma casa decimal? Ora, basta trocar esse 0 por 1, aí ele agora vai round, arredondar para uma casa decimal. Aí eu mostro assim, e vai me mostrar agora números com mais casas decimais. Só que aqui já eu vou ter que começar a me preocupar com a estética da coisa. Os números estão certos. 20 é 68 inteiro, 21 já é 69,8 e por aí vai. Tá? Só para mostrar o loop para vocês. Existe uma função de loops chamada while. While é enquanto em inglês. Então, ele vai funcionar de uma forma diferente do for. O for, vocês vão dizer, pegue este contador, i, Celsius, seja o que for, dentro desta lista pré-determinada e faça esse loop acontecer. O while, ele vai depender de uma condição. Então, vejam só, eu comecei dizendo assim, ó, x recebe 0. Então, o x vai passar a valer 0. Aliás, vamos fazer isso aqui. Né? Deixa eu zerar aqui o meu ambiente, o vassourinha. Né? Então, se eu rodar a linha 172, Command Enter, x passa a existir no meu ambiente, deixa eu só limpar aqui o console, e esse x vale 0. Beleza. Então, eu estou dizendo assim, ó, enquanto o x for estritamente menor do que 5, ou seja, menor do que 5, faça o quê? O x vai receber x mais 1 e vai imprimir o x. Então, vamos tentar entender antes de rodar. O x já começou valendo 0. Foi a primeira coisa que eu disse para a instrução. Então, enquanto o x for menor do que 5. Então, vamos lá. X vale 0 nesse primeiro momento. Ele é menor do que 5? Verdade. É menor do que 5. Então, ele vai executar a instrução. Então, esse x que contém o 0 no momento, eu vou fazer
0, que é o valor atual de x, né? Mais 1, que vai dar 1, e eu vou atualizar o valor de x. Ele vai passar de 0 para 1. E eu vou imprimir o x depois de fazer a conta, ou seja, ele vai imprimir não 0, mas 1. E acabou. Aí ele volta para o início da instrução. Quanto é que vale o x agora nesse momento? Ele vale 1. 1 é menor que 5? Verdade. Então o que eu vou fazer? 1 mais 1 que dá 2, atribuo a x e imprimo esse x que agora vai conter 2. E aí ele vai virar 3, virar 4 e vai chegar no 5. Quando ele chegar no 5, ele vai perguntar aqui, o x é menor do que 5? É menor que 5? Não. E aí ele para e não faz mais nada. E acabou o loop. Então, ele vai imprimir do 1 ao 5 e para, por causa disso que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Próxima instrução. Vou zerar de novo o meu x. Olha aqui, ó. Olha o meu ambiente que é 5. Vou rodar, ele vai virar 0. Ele sobrepõe. Nunca esqueçam que vocês podem esculhambar com uma instrução, vocês podem sobrepor uma coisa que vocês, né, estão há horas trabalhando em cima. Então, cuidado na hora das atribuições. O while tem uma opção chamada break, que quando acontecer uma certa condição, ele para. Então, enquanto o x for menor que 5, atualize o x mais 1. Se x for igual a 3, percebam que quando eu preciso comparar, eu tenho que usar 2 iguais, para não confundir com uma atribuição. Né? X igual a 3, só um igual, eu estou dizendo que o x recebe 3. X igual a 3, eu estou perguntando, o x é igual a 3? Quer ver? Ó? X igual a 3. O que ele me devolve? Falso. Por quê? Porque o x é igual a 0. Ele só vai me dar true se o x for 0. Eu posso perguntar, x menor do que 3? O que vocês acham? Verdade, 0 é menor do que 3. X é maior do que 3? 0 é maior que 3? Falso. Então, falso. Então, aqui ele está fazendo uma pergunta lógica. Este número é igual a 3? Se for verdade, break, para, e imprime o x. Então, por que ele parou no 2? Começou como 0. 0 é menor que 5? Sim. 0 mais 1, 1. X recebe 1. 1 é igual a 3? Não. Então, não break, imprime x, imprimiu 1. Volta. 1 é menor que 5? Sim. 1 mais 1, 2. X vira 2. X é igual a 3? Não. Então, imprime x que vale 2. 2 é menor que 5? Sim. 2 mais 1, 3. O x é igual a 3? Sim. Então, para. Foi o que ele fez. Por fim, o next, que serve para pular. Né? Então, aqui acho que vocês já entenderam a lógica. O que vai acontecer? Ele vai pular o 3. Quando chegar no 3, ele vai para o próximo. Ele não vai apresentar o 3. Então, olha o que acontece. Ele vai imprimir 1, 2, 4, 5. É um jeito de pular algum número. É muito útil esse tipo de função, porque de vez em quando tem alguma região ali, aqui eu não precisava fazer a conta por algum motivo. Se for um 0, se for uma divisão por 0, pula e vai para outra. E toca embora. Maravilha. Arredondamento. Arredondamento a gente já usou. A função round, arredonda. Round significa arredondar em inglês. Então eu estou pegando o número 153.456789 e arredondando para 3 casas decimais. Então o que ele vai fazer? Ele vai escrever esse número somente com 3 decimais, 4, 5, mas como ele vai arredondar, o vizinho da direita do 6 é maior do que 5. 5 ou maior, que é 7. Então, esse 6 a gente soma 1 e esse 6 vira 7. Essa é a regra do arredondamento. Tá? Para quem nunca viu regras de arredondamento na vida, né, a tia Zuleika não contou isso direito para vocês. A tia Zuleika é a professora de todos nós da quinta série. Lá em Felipe Zabala, Estatística Clássica no RStudio, eu coloco para vocês, no capítulo 1 desse livrinho que eu uso para dar aulas na PUC, eu coloco para vocês, nesse capítulo 1, deixa eu dar um zoom aqui, arredondamento e truncagem. A seção 1.5, eu detalho isso para vocês. Então, eu explico o que é o arredondamento, o que é a truncagem, dou exemplos, né, tanto usando a cabeça, né, com regrinhas mentais, quanto usando a linguagem R. Tá? Então, deem um pulinho lá na seção 1.5 se quiserem
mais detalhes do arredondamento e da truncagem. Tá? Então, aqui eu estou arredondando o número de 6 a menos 2 casas decimais. Para ir de 6 a menos 2, arredonde este número, né? E aqui vem a questão que começa a tornar esquisito. Como assim arredondar para menos uma ou menos 2 casas decimais? Né? Significa o quê? Que eu não estou nem aí. Se eu disser arredondar para 0 casa decimal, ele vai me apresentar o número inteiro, que é esse 153 aqui. Mas para menos uma casa decimal, ele não está nem aí para a unidade, ele vai zerar a unidade. Né? Então ele vai botar para o número que tiver 0 unidade, que esteja mais próximo desse número original, que é o 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu zerar a unidade, só tenho 2 opções, ou é 160 ou é 150. E o 150 vai ser o mais próximo do número original, por isso que ele arredonda para 150. Para menos 2 casas decimais, ele não está nem aí para a unidade e nem para a dezena. Então, ele vai zerar a unidade e zerar a dezena. Então, quais são os números que estão em torno dos 150, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tem 0 na unidade e na dezena? Ora, o mais abaixo é 100, 100, e o mais acima é 200, 200. E o 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9 está mais perto do 100 ou do 200? Está mais perto do 200, porque ele já passou um pouquinho da metade, por isso que ele arredonda para 200, para menos 2 casas decimais. Certo? Depois eu mudo aqui as opções de visualização, porque por padrão o R mostra 7 dígitos significativos nos números. Por isso que ele cortou aqui e não apresentou os números, né, das 6 e 5 casas decimais. Mas aí eu ajustei aqui para Options 9 e ele, então, mostrou os números bonitinhos. Tá? Mas, de novo, pessoal, essas coisas vocês têm que dar uma praticada, por isso que o arquivo fica aí à disposição de vocês. Valores lógicos. Bom, eu estou aqui falando numa boa, né? Talvez eu tenha que parar aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dos valores lógicos. Deixa eu pensar só mais uma coisa aqui. Eu vou falar dos valores lógicos e vou parar nessa parte de valores lógicos aqui, que eu acho que já tem bastante coisa para a gente discutir. No próximo vídeo, eu vou começar a falar dos objetos de R. Deixa eu até anotar aqui. Tipos de objeto. Tá? Tipos de objetos. Então, eu vou começar a aula a partir da linha 200 aqui, tá? Para vocês. Senão fica muito comprido e o vídeo fica muito chato. Então, por fim, coisas elementares, valores lógicos. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes da linguagem. Por isso que eu vou parar aqui, né? Vocês já devem estar cansados de ver o vídeo, né? Até para quem está fazendo, né, coisa assim com afinco, né, que está estudando, deve estar pausando, tentando fazer. Então, o vídeo de 1 hora vira 3 horas facinho. Né? Então, para encerrar a aula de hoje, valores lógicos. O que a gente tem aqui nesses valores lógicos? Bom, a gente já falou disso agora há pouco, né? Quando eu pergunto assim, 2 menor que 5, ele vai me dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. 2 é menor que 5. Então, se eu rodar isso aqui, ele tem que me dizer, eu vou ver true, verdade. Se eu perguntar 2 é maior que 5, ele vai dizer falso. Não é. 2 não é maior que 5. E essas verificações são super importantes quando a gente está programando. Porque a gente vai estar num fluxo de trabalho, seja ele qual for, e a gente vai ter que fazer uma pergunta. Pá, se isso aqui acontecer, então eu tenho que fazer tal coisa. Se não, eu tenho que fazer outra coisa. E os valores lógicos são ótimos para esse tipo de tomada de decisão. Por isso que eles são tão importantes. Além de aparecerem nas funções, como a gente já tinha visto, né? Na questão lá da média, lembram do NA remove? Deixa eu ver mais um aqui. NA remove false. Eu já estava usando um valor lógico aqui. Verdadeiro e falso é a base da computação moderna. 0 e 1, verdadeiro e falso, ligado e desligado. É o típico código binário que embasa aí toda a computação que a gente está usando. 1 igual a 1. O que eu estou perguntando aqui? 2 iguais é uma comparação. Se a coisa da esquerda é igual à coisa da direita. Isso aqui é verdade. 1 é igual a 1. Então ele me retorna true. O diferente, ele vai chamar de exclamação igual. É assim o símbolo de diferente dentro da linguagem R.
Então ele vai perguntar, 1 é diferente de 1? Não, 1 é igual a 1. Então é falso esse negócio. Tá? E aqui a gente pode usar ainda o símbolo de e ou ou. Pô, ou foi bom. Esse e comercial aqui, ele significa e. Tá? Então, ele vai fazer uma composição. A pergunta é a seguinte, 1 é igual a 1? Verdade. Então, 1 é igual a 1. Mas a pergunta é composta. 1 é igual a 1 e 1 é igual a 2? Tá? 1 realmente é igual a 1. Isso aqui retorna true. 1 igual a 2 é falso, não é igual a 2. Portanto, o e é bem restritivo. Para que o e seja verdade, true, todas as composições dessa pergunta têm que ser true. Basta uma delas ser falso para falsear toda a minha afirmação. Então vamos lá. 1 é igual a 1, verdade. E 1 é igual a 2, falso. Então assim, 1 é igual a 1, verdade. E 1 é igual a 2, falso. Então bastou um ser falso para toda a afirmação ser falsa. Por isso que essa linha 194 é falsa e não verdadeira. Basta uma maçã podre ali no meio para tornar tudo falso. Já o ou, que é dado por esse símbolo chamado pipe, que é um símbolo de vertical, né? Não é uma barra nem uma contrabarra, é um pipe, ele é perfeitamente vertical. Ele é um símbolo de ou. O ou é tipo coração de mãe. O ou é o oposto do e, vamos dizer assim. Basta um elemento do ou ser verdade para o ou ser verdade. Quer ver? 1 é igual a 1 ou 1 é igual a 2? Bom, 1 é igual a 1, true. 1 não é igual a 2, mas um dos dois é verdade, pelo menos um dos dois é verdade. 1 é igual a 1 ou 1 é igual a 2, true, verdade. Então, o ou é menos restritivo do que o e. E esse tipo de informação é um jeito de perguntar muito importante em programação, porque é isso que vai nos dar assim, os caminhos, as diretrizes para a gente, né, direcionar as contas e as operações que a gente quer fazer. Depois, o exclamação, que significa, é uma negação, vocês podem ler essa exclamação como não. Né? Então, o que diz 1 igual a 1? 1 igual a 1 é true, é verdade. Mas se eu botar uma exclamação na frente de um true, ele vira falso. É uma não true. Né? Se eu botar exclamação falso, o que vai acontecer? Ele me devolve true. Né? Olha que interessante. Vocês, na linguagem R, podem usar só F maiúsculo ou só T maiúsculo como false e true. Tá? Então, nunca escolham nomes de variáveis que sejam F maiúsculo e T maiúsculo. Vocês podem causar alguma confusão aí na linguagem, tá bom? Então, usem com cuidado esses símbolos. O que eu estou fazendo na sequência? Bom, eu estou fazendo um vetor lógico, eu estou concatenando um monte de trues e falsos, um monte de verdadeiros e falsos. Se eu rodar só essa seleção, ele vai me dar uma lista de verdadeiros e falsos. E o que eu estou pedindo aqui? Trate como numérico este vetor. Então aqui vai ficar claro para vocês que um true equivale a 1 e o falso equivale a 0. Então se vocês rodarem essa linha de comando inteira, ele vai transformar true em 1 e falso em 0. Tá? Isso também pode ser útil na hora de fazer contas. Tá? 10 vezes 1 é 10. 10 vezes true é 10 também. Quanto é que vocês acham que é 10 vezes falso? Ora, se o falso é 0, 10 vezes falso é 0. Tá? Então, isso aqui é um jeito bem econômico da gente dar instruções. Vou dar mais exemplos na sequência para vocês. Como o true e false funcionam como 1 e 0, respectivamente, se eu somar um vetor lógico, o que ele vai me devolver? O total de trues. Tá? Então, 6. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trues. Então, ele me devolve 6. É como se fosse um vetor de zeros e uns. Tá? E se vocês derem interrogação logic, vocês vão... Ó, aqui já tem que escolher de qual pacote a gente quer. Né? A gente quer do base. Então, os operadores lógicos do base, ele vai mostrar para vocês... Ué, não era isso que eu queria. Não, acho que eu cliquei errado. Deixa eu voltar. Opa! Eu queria Logical Operators. Eu cliquei no Base, não. Eu fui para a documentação do Base e não do Logical Operator. Então, aqui ele está mostrando para vocês os operadores lógicos da linguagem R. Tá?
são mais do que esses que eu estou mostrando, mas, de novo, o objetivo dessa aula é ir direto ao ponto, é mostrar assim, coisas essenciais. Essas aqui vocês têm que saber. Tá? Sempre vai ter umas coisas a mais, assim, uns detalhes, mas aí se o cara ficar falando só dos detalhes, aí não tem fim o negócio todo. Tá? Os detalhes estão na documentação, por isso que eu ensinei vocês a ler a documentação. Tá certo? Fim da aula de hoje. Terminamos na linha 199, olha que emblemático, né? Eu já vou atualizar esse arquivo para vocês, né? Para que vocês tenham exatamente essa versão. Então, aqui está a versão que eu acabei de atualizar, do DS1 básico. DS é de Data Science, tá? Porque tinha um curso que eu dei na PUC com esse nome e acabei deixando aqui o nome do arquivo, tá? Por isso que ficou DS, é DS de Data Science. Tá? Mas não estranhem, então aqui, fim da aula número 3. Tá? Então, commit, que é se comprometer, estou dizendo que esse arquivo está com cara boa. Pull, eu pergunto, tem alguma coisa que eu tenho que atualizar para minha máquina antes? Não. Então, empurre, jogue para a nuvem, jogue lá para o GitHub, este arquivo agora é atualizado e comprometido, ele faz todo o procedimento internamente, ainda bem. E aí, se a gente voltar lá para o nosso querido códigos, ele vai indicar aqui fim da aula 3, está atualizadíssimo, 28 segundos atrás, ou seja, é o arquivo que a gente acabou de rodar. Certo, pessoal? Então, próxima aula, eu vou continuar esse arquivo do DS1 básico, se vocês acharem interessante, eu quebro ele em 2, não sei se acho que vale a pena, mas ele continua sendo o DS1 básico. Então, eu vou fazer em 2 metades, na próxima aula eu começo a partir da linha 200, falando dos tipos de objetos de R, que é um negócio super importante de conhecer. Aí, a gente depois faz umas coisas mais aplicadas para a coisa ficar mais legal. Certo? Muito obrigado aí pela atenção e paciência. E nos vemos, então, daqui mais um vídeo. Grande abraço.